oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Como também João ensinou aos seus discípulos, e ele lhes disse, quando orares, dizei: vem teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos der, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Graças a Deus. Mais uma noite fria, mas graças a Deus, Senhor nos deu graça de estarmos aqui. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja Deus. Trinta e seis diz assim, ó. Linda paz tua. Amém?
Soberano Deus e eterno Pai. Pai, graças nós te damos, porque rompemos um dia, alcançamos, Senhor, mais esta noite, porque o Senhor esteve conosco, Senhor. Senhor, muito obrigada por este privilégio, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui para te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, toma primazia na tua casa.
Toma o altar da tua casa nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor é poderoso, maravilhoso é o Senhor. Muito obrigada, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer no nosso meio, porque o Senhor é aquele, Senhor, que operou no passado e opera no presente. Como o Senhor abriu o mar vermelho para o teu povo passar, Senhor amado, ressuscitou Lázaro da sepultura que já fazia 4 dias, Senhor. É nesse Deus que nós temos crido, no Deus do impossível, porque aonde o Senhor está, algo diferente acontece, Senhor. E essa noite não é diferente das outras noites, porque o dono da casa já se faz presente aqui neste lugar. Senhor, descortina as janelas dos céus nessa noite e derrama as bênçãos sobre a tua casa, Pai. Manifesta a tua glória, porque operando o Senhor, quem impedirá? Quem é o homem para impedir o teu querer e o teu trabalhar, Senhor? Maravilhoso é o Senhor. Senhor, supre as nossas necessidades. Visita os familiares do pastor José Ramos, Senhor, que está passando por este momento, Senhor. Que só o Senhor pode consolar a cada coração. Toma o pastor Expedito nas tuas mãos, o irmão dele também, Senhor, que está passando pelo mesmo processo. Mas o Senhor é poderoso para curar, porque eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração move o coração do Senhor. Eu creio, Senhor, que é no momento do Senhor, na hora do Senhor, que tudo acontecerá. Pai, toma também aquele que vai trazer, Senhor, o estudo, o pastor Marcos nas tuas mãos, Senhor, que não seja ele, mas que seja o Senhor, Pai, para falar aos nossos corações, que a palavra que ele trouxer possa penetrar na nossa mente e no nosso coração. Vai tomando todo o restante desse trabalho nas tuas mãos. Que nós venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça aqui neste lugar. E aqueles que ainda não chegaram possam chegar em segurança, Pai. Muito obrigado por essa noite. Essas são as bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda cantar o hino número 4. Amém. Meus amigos, meus poderosos. Amém? Meus amigos, Deus proverá. Deus proverá. Amém? Amém. Deus
Amém, Jesus. Às vezes a gente vê situações que se passa, né, que está passando, a gente fica um pouco até triste, né, porque a gente, apesar que a gente sabe que tudo já está escrito, né, tem que acontecer, né, mas não é fácil a gente ver aquela situação que agora estamos passando ali na Venezuela, o Japão também, a mesma magnitude, né, 7,1, e a gente vê aquela situação toda, mas o que nos resta, o que nos basta é orar por esse povo, né? Mas, por outro lado, a gente sabe, né, que é a Bíblia se cumprindo. É Deus que está dizendo, estou chegando. É verdade. Estou próximo. Amém? Pastor James, vai fazer essa parte, né? Eu sou o nosso pastor James, amém? Amém. Daqui a pouco estaremos entrando no nosso estudo. Pai do Senhor, meus irmãos, Amém. Amém. onde ministrado na casa do Senhor, eu quero exatamente ler o Salmo 122. Neste salmo, o salmista expressa exatamente essa palavra, né? Salmo 122, o Salmo de Davi. Amém. E ir à casa do Senhor era algo que acontecia em geral, uma vez por ano, eles iam até são chamados os salmos de degraus. Então, este salmo é um dos salmos que eles liam ou cantavam, já que os salmos eram louvores, quando eles estavam subindo os degraus para chegar no lugar de adoração. E aqui o título é Oração para que a paz de Jerusalém continue. Sempre foi um país em guerra, né? Eles estavam sempre em batalhas. E quando a paz chegava, eles descansavam das lutas, eles festejavam. Mas ele então assim escreve: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nós que temos o privilégio de ir pelo menos 3 vezes por semana, sendo o domingo o dia do Senhor, um dia que nós desfrutamos mais, não é? Mas temos o privilégio de estar na casa do Senhor, não é? E ele continua: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. E continua: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Então eles iam ali para quê? Para agradecer a Deus, não é? Agradecer pelas vitórias. Às vezes nós pensamos assim: o que eu vou fazer na igreja? Não tem nada para fazer. Tem sim. Quando você entrar, você entra adorando o Senhor, um lugar separado para adoração, para o culto, para encontrar com os irmãos, né? Saudá-los. E nós que cumprimos esse mandamento rico de comunhão, que é o ósculo santo, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Eu estava fazendo uma meditação de Tessalonicenses, e Paulo dizia lá: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, né? Mas tem que ser santo mesmo, coração puro, olhar para o irmão, porque em outras partes assim, ósculo do amor. Então, se não houver amor, se há ressentimento no amor, se há falta vamos dizer assim, de transparência, não é? Que é horrível você olhar o irmão e dizer que ama o irmão da boca para fora, o coração está fechado, você tem reserva, você tem, vamos dizer assim, ressentimentos. Talvez o irmão te fez alguma coisa que te aborreceu, mas você não chegou perto dele e falou: irmão, nós não devemos ter descomunhão, palavra esquisita, né? Descomunhão.
Nós precisamos de comunhão. E entrar na casa do Senhor é um momento de reflexão. O que eu vim fazer aqui? Vim adorar, não é? Mas vim ter um encontro também com o meu irmão, não é? Poder vê-lo, ver se ele está bem, ver se os irmãos estão bem, não é? Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Não é fácil, não é? O amor que o Senhor teve e tem por nós, e nós compartilharmos este amor uns com os outros, não é? Será que o meu irmão está bem, a minha irmã está bem? Eu confesso aos irmãos, com essa temperatura baixa, né, parece que ela veio para valer, né? Eu fico imaginando quem não tem um canto. O irmão falou agora mesmo aqui sobre Venezuela. Eu falo aqui do Brasil mesmo, lugares onde as casas estão caindo, as pessoas não têm para onde ir. Meu Deus, que coisa tremenda e séria, não é? Só Jesus mesmo, né? E não é fácil, não, mas isso tudo deve de fazer com que oremos, não é, por essas pessoas. Eu talvez não possa abrigá-los, mas alguém pode, ou o governo, sobretudo. Nós passamos de madrugada, quando fomos para o sepultamento da nossa irmã Raimunda dos Ramos Nery, mãe do pastor José Ramos, fomos lá no sepultamento dela. Quando nós passamos lá na área da Sé, lá tem um local onde tem um abrigo, né, para abrigar as pessoas. Estavam na porta brigando, era o café que eles iam tomar, olhamos assim, falei, meu Deus, já imaginou? Tem um lugar para se refugiar, o governo prepara um lugar para se refugiar nesses dias difíceis, porque é fácil para mim, eu estou no meu quarto, que está frio para valer, mas eu entro debaixo de uma coberta, e quem não tem um quarto, quem não tem um lugar? Então, tudo isso deve ser, vamos dizer assim, alvo da nossa oração, e nós, entre nós, ver, será que tem algum irmão que está com dificuldade? Será que não? É aqui na casa do Senhor, compartilhando, orando, conversando, não é? Porque às vezes, irmão, tem tanta coisa passando pela nossa cabeça. Uma das estratégias do adversário é nos deixar bem em conflito, bem em desentendimento, não é? Então, o que nós precisamos de fazer? A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Tem que ter amor, não é? Diz que amor é um sentimento. De fato, a gente ama sentindo, né? Mas também é um mandamento, é uma ordem de Deus. Amai-vos uns aos outros, não é isso? Então aqui diz onde sobem as tribos, porque subiam as tribos, eram 12 tribos, né? Interessante que nós estávamos assistindo algum programa que fala sobre como era Israel. Tinha 12 tribos, e o membro de uma tribo não podia casar com o membro de outra tribo, porque tinha que fortalecer as tribos particulares. Cada coisa interessante, não é? E a gente, como é que pode, né? Mesmo país, judeu, tudo ali e tal, mas havia uma lei estabelecida por Deus, não é isso? Irmãos, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Entramos aqui para agradecer, Senhor, obrigado. Alguém diz assim: o ar que você respira é Deus quem te dá, a saúde é Deus quem te dá, o pão, o teto, o trabalho, enfim, em tudo. Por isso Paulo diz: em tudo dá graça. Nós temos que aprender isso, né? Então, 5: pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. O povo judeu é um povo odiado. O Senhor disse: por causa do meu nome vocês serão odiados de todas as gentes, não é? Mas aqui diz: prosperarão aqueles que te amam. Aí vem o 7: haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Paz dentro dos teus muros. Os irmãos já pensaram? Uma igreja onde não tem a paz? Aí nós estamos na paz do Senhor, meu irmão, mas será que você está em paz com esse irmão? Então, aquela reflexão, aquele exame introspectivo veio ao meu coração. Não vou negar para os irmãos, até na próxima Santa Ceia, em vez de nós fazermos aquele culto da noite, nós vamos fazer um culto de manhã. Mas vai ser assim: eu vou convocar a igreja, vou convocar
para um jejum. Vamos jejuar, a gente não tem jejuado, não é? Aí eu não posso, vamos fazer um esforço, vamos jejuar, vamos almoçar juntos aqui no primeiro domingo, mas primeiro vamos começar 9 horas com oração e jejum, orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar por aqueles que estão fracos, orar por aqueles que estão divididos, enfim, aqui é a nossa sede, então ela precisa de ter, vamos dizer assim, um reflexo de oração, de vida para atingir as congregações, não é isso? No próximo domingo nós vamos estar aqui com uma representação, pelo nosso visto nós vamos ter aqui mais de 100 pessoas, nós já temos 84 confirmados, entendeu? Teve mais alguém que confirmou? Ainda não mandaram, mas ficaram de completar hoje, nós já estamos com 84 confirmados, nós vamos estar aqui para tratar do assunto do estatuto, mas eu vou aproveitar também para nós estarmos orando um pouco, falando disso, a nossa comunhão, a nossa união, a nossa valorização do servir a Deus, mas servir assim, servir é como Salmo 100, como é que diz o 100? Servir o Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com canto, com louvor, com adoração. O que eu vim fazer aqui? Adorar o Senhor, agradecer o Senhor, agradecer porque você está vivo num mundo difícil de se viver, não é? Então está aqui, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Nós temos promessa de prosperidade, então você vai ser próspero se você tiver em obediência aos princípios estabelecidos por Deus, porque as vitórias, não é? As bênçãos de Deus, elas são condicionais à obediência. Mas eu faço isso, faço aquilo, não importa, se tem obediência, não tropece não, porque as coisas de Deus são tão perfeitas assim, vamos dizer, numa escala de 1 a 10, se você tropeçar em um, não adianta guardar 9, eles não vão ter valor, Ele quer que os 10 sejam guardados, isso na escala de 1 a 10, os judeus tinham 613 princípios, 248 era faça, do 365 era não faça. Agora imagine, diz que eles pensavam que o nosso corpo humano tinha 248 ossos. Aí, então, criaram esse sistema. E como nós temos 365 dias, eu não sei em ano bissexto, né? Então fizeram assim os princípios. Depois eles mesmo disseram, nós não podemos guardar, nem nossos pais. Não é isso? E Jesus vem e diz assim, se algum outro mandamento, se resume aqui, amará Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem fizer isso guardou todos os mandamentos. Então é curioso, parece que Deus resumiu aí não. É que se você amar Deus e amar o próximo, os outros estarão sendo guardados também. Graças a Deus por isso, né? Então o 9, ele termina por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Este livro, 300, não é? São 66 livros, 39 mais 27 que estão aqui, são para ser examinados, são para ser buscados. Às vezes nós começamos a procurar, examine, o Espírito Santo te ilumina, você entende, e quando você abrir a Bíblia, que é uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, eu tenho minha meditação diária, mas quando termino eu ponho a mão em cima da Bíblia e peço, Senhor, abre o meu entendimento na Tua Palavra, porque os discípulos, não é? Quando Jesus ressuscitou, soprou e disse, recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, e os discípulos passaram a compreender as Escrituras. Amém. É o Espírito Santo, o Mestre por excelência, que nos faz entender. E que bom você entender na palavra, praticar a palavra, e assim ser abençoado. Amém. E ser também um abençoador. Deus abençoe nós. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. E pastor Marcos, vamos iniciar o nosso culto, nosso trabalho de ensino nessa noite. Graças a Deus, mais uma noite e mais uma vez essa oportunidade que o Senhor nos dá.
estamos aqui para aprender. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém, obrigado. Jesus. Obrigado por estarmos aqui. Sim, meu Deus. Ó Deus, sabemos, ó Senhor amado, Sim, meu que Pai. tudo está sob o seu controle. Sim, meu Deus. E o Senhor nos deu esse privilégio de mais essa vez estarmos Sim, meu aqui para Pai. aprender a Tua palavra. Eu quero neste momento lhe pedir ao Sim, Senhor Jesus. que o Teu Santo Espírito possa, ó Deus amado, ó Sim, meu Deus, Deus. fazer com que nós possamos, ó Deus amado, estar com a nossa mente, ó Deus amado, nosso espírito prontos para ouvir a Tua voz, para que nesse estudo nós venhamos assimilar. Toma o Teu ungido, o Teu servo nas Tuas mãos, usa, ó Deus amado, como o Senhor tem usado, ó Pai amado, e nos abençoe, faça-se presente, para que nós possamos nos alegrar, ó Pai, em tudo, ó Pai amado, em que aqui estamos para fazer, ó Pai amado, e que isso, ó Deus amado, venha a ser, ó Pai, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, toma o Teu servo nas Tuas mãos, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos, Amém. podeis assentar? Glória a Deus. Louvado é Jesus. Irmãos, às vezes eu fico a observar e lecionar diante daquele que é meu mestre, né? É meio que assim, complexo, porque eu louvo a Deus, irmãos, de estar membrando nessa casa e, se o Senhor permitir, esse ano, dia 10 de outubro, eu e minha esposa faremos 30 anos dentro dessa casa. Para mim é um privilégio. E aí, irmãos, o que é curioso é que eu cheguei nessa casa e o que mais me chamou a atenção foi o ensino da palavra. E hoje tomar a tribuna para poder lecionar e do lado do meu mestre é algo assim desafiador. Mas o que é bom de tudo, irmãos, que nós temos o Espírito de Deus, que é aquele que não nos deixa ser confundido e jamais ao ponto de se envanecer, se ensorbebecer ou ter orgulho de maneira alguma, e sim alegria, irmãos, porque é uma vida, o tempo ele é interessante, irmãos, o tempo já decorrido aqui, e eu digo aos irmãos que quando eu cheguei nessa casa, irmãos, o pastor Gênesis ele não vai lembrar, ou até pode lembrar, eu com poucos dias caminhando, o trabalho que me chamou mais atenção, eu repito, foi o de ensinamento. E o nosso culto de ensinamento, pastor Wesley, ele sempre foi assim, nunca se preocupe, porque ele sempre teve um número pequeno, porque não há um interesse, irmãos, infelizmente, não há um interesse geral sobre o aprendizado da palavra, sobre querer conhecer a palavra. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, irmãos, eu vi aquele grupo pequeno e via o pastor se esforçando, trabalhando, trazendo muito, diríamos, conteúdo, e aquilo me alegrava. E eu vou confessar aos irmãos aqui, possivelmente essa é a primeira vez que eu vou falar isso dentro desses 30 anos, e eu falava no meu coração assim: eu nunca quero estar na frente desse povo lecionando. Falei no meu coração, pastor Wesley. É muito sério servir a Deus. E aí, por quê? Porque eu não sentia aquele interesse, aquele gozo, aquela alegria das pessoas, como eu estava ali por ser novo. Aí, irmãos, tem um contexto aqui que diz assim: e o Senhor ouviu. Falei no meu coração. Passou-se os dias, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que ele fez assim, ele colocou um desejo no meu coração. Olha que coisa, como entender isso, né? Eu quero até falar sobre, irmãos, sobre diríamos, essa
essa forma que só nós é que temos, nós, igreja. Passou alguns dias, eu senti o desejo de estar à frente do meu. Aí sabe o que eu falava para Deus? Senhor, me dá uma oportunidade de. E aí o pastor não vai lembrar. Passou-se alguns dias, o pastor já falou assim: ó, o Marcos sentado aí, sempre assistindo os cultos de ensinamento. Ó, irmãos, a partir da próxima, nós tínhamos trabalho de segunda e quarta. Segunda era oração, quarta era ensinamento. O pastor falou assim: da próxima semana, o Marcos ele vai abrir o culto com 3 hinos e aí ele passa a palavra. Oh, glória, oh Deus maravilhoso. Deus ouviu, irmãos. E Ele sabe trabalhar. Então, jamais pensemos que Deus ele não vê e ouve. Ele vê e ouve. Às vezes, irmãos, nós temos uma preocupação com aqueles que são opositores do reino. Não se preocupa. Deus cuida de todos. Ninguém vai impedir ou atrapalhar a obra de Deus, porque a obra, de fato, ela é de Deus. E aí passou-se esse tempo, e aí eu que digo aos irmãos, eu, agora diante de um grupo, e aí do lado do meu mestre, lecionando. Então é isso que Deus faz, irmãos, e tudo isso para a glória dele, porque eu nada sou, nada tenho, irmãos, e vou partir para a eternidade assim, ó, vazio de mim, mas devemos sempre estar postos, pronto e com o vaso preparado para que Deus venha nos dar o entendimento, o ensinamento, e nós guardemos a palavra e no momento oportuno nós venhamos assim fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós, porque Deus ele tem um chamado específico para cada um de nós. E eu tenho certeza que aquele que se dispor a fazer a vontade do Senhor, certamente, irmãos, vai ser enquadrado naquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, nós tratamos de um assunto na semana passada e vamos tratar de outros assuntos no mesmo nível. A interpretação, eu não vou dizer errônea da palavra, mas o sentido real daquilo que nós muitas das vezes aprendemos, e eu disse isso na semana passada, que estudar é bom, mas também às vezes é ruim, porque às vezes nós aprendemos que no estudo aprendemos errado, e agora estudando nós estamos aprendendo de que o erro ele pode ser. Qual é o erro? É a interpretação, irmãos. E eu queria ler com os irmãos um versículo, e nós tratamos esse assunto, e como eu sempre digo, nós estamos sempre abertos para ouvir os irmãos, e sobretudo, irmãos, porque nós temos esse momento como um momento de estudo, e eu creio que Deus há de dar-nos um entendimento, iluminar a nossa mente, para que não haja nenhuma dificuldade, irmãos, referente à palavra de Deus, porque ela é e sempre será lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós temos uma passagem, irmãos, que muito é usada, só um versículo, e aí é onde eu digo aos irmãos que um versículo, pode colocar aí, o 31, ele não traz uma doutrina, ele não traz um ensinamento, e se nós temos que contextualizá-lo para que nós possamos entender o que o escritor ali deixou para nós naquele momento em que ele vivenciou aquilo. Então o texto é bem claro, e nós ouvimos muito isso, né? Então está ali, Atos 16, 31, nós conhecemos a passagem de Paulo e Silas, e quando chega no 31 ele diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então eu quero trabalhar em cima desse texto, observando, irmãos, que diante de tudo que nós estamos aqui falando, vivenciando, a nossa vida na presença de Deus, a nossa vida, quando eu digo todos nós,
é algo que, se nós pararmos para observar, irmãos, transcende o natural. O que é transcendente? Eu quero aqui, irmãos, antes fazermos uma pequena reflexão. O que é transcendente? Transcendente refere-se àquilo que ultrapassa os limites normais. Nós vivemos na anormalidade do mundo. Irmãos, se for observar as nossas vidas para o mundo, nós não somos normais. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, o que é transcendente? Refere-se àquilo que ultrapassa os limites normais. Excede a realidade física ou vai além de uma experiência comum. O termo descreve o que está acima, é superior ou possui um caráter metafísico. E o que é metafísico? O que é metafísica? Refere-se àquilo que vai além do mundo físico e material. É a atmosfera que nós vivemos. Nós vivemos, irmãos, muito além do nosso entendimento. É o cântico que o compositor deixou lá na harpa para nós, né? E divino, muitas vezes contrastando com o que é visível e apalpável, ou seja, palpável. Então, o que é transcendente? É aquilo que, irmãos, está acima daquilo que é visível e apalpável, ou seja, não se vê. E aí, irmãos, eu digo que isso daí está ligado a uma palavra pequeniníssima que nós temos e que faz com que nós venhamos perseverar a nossa caminhada, esses anos todos que nós estamos caminhando na presença do Senhor, porque nós não estamos por impulso, ou por interesse, ou por qualquer outra coisa, estamos porque nós adquirimos da parte de Deus uma pequena palavra, de 2 letras acentuadas, fé. E aí eu posso dizer aos irmãos que, olha o que diz o capítulo 12, para nós observarmos, capítulo 12 de 1 Coríntios, naquela galeria que ele tem de informações das maravilhas das dádivas de Deus para a sua igreja, e é por isso que nós vivemos uma vida transcendente. E aí eu poderia até modificar, uma vida transcendental. Olha que interessante, o versículo 4, está aí, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí quando nós vamos lá no versículo 9, por gentileza, o que diz? E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Então percebe que a fé que nós temos é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, aonde fez com que nós que estávamos em um caminho, houve a conversão e começamos a caminhar o caminho que vai à eternidade, ou seja, o nosso norte se tornou a eternidade. Por quê? Porque Deus deu a nós o dom da fé. Se nós formos observar lá também em Gálatas 5:22, vai nos mostrar que além da fé ser um dom, quando nós chegamos lá em Gálatas 5:22, também diz que é uma das características do fruto do Espírito. Então, mas o fruto do Espírito é fé. Então, são 9 quesitos ali, aonde fé também é fruto do Espírito. Nós temos na nossa vida fé. Então, o que nos traz a viver, irmãos, essa nossa caminhada? É a fé. E aí, irmãos, eu vou repetir, para que nós não esqueçamos
que nós temos que batalhar por essa fé, porque uma vez que ela esmurece, uma vez que ela esfria ou pode até extinguir, é o perigo de retroceder. Judas 3, por gentileza. E aí, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Para nós tratarmos do assunto e entender que a nossa fé ela não pode ser de forma alguma, irmãos, atingida, porque é uma graça de Deus em nossas vidas. Então o que Judas, o meu irmão de Jesus, ele falou? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu recebi, nós recebemos essa fé, então nós temos que batalhar para não perder ela. Batalhar, irmãos, batalhar de forma a protegê-la, não deixar ela ser atingida por nada e por ninguém, de maneira alguma. Então, o transcendente, irmãos, o que eu posso dizer é que a nossa fé ela é transcendental. E o que é transcendental? Por quê? Porque ela transcende o mundo material e a razão. A nossa fé, ela transcende, irmãos, o mundo material e a razão, porque muitas das vezes nós escutamos aqui, e de fato é isso mesmo, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito da fé? O capítulo 11, que é muito mencionado, de Hebreus. Então está aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas explicando isso de forma mais profunda, a nossa fé é transcendental, ou seja, irmãos, ela vai além do material e da razão, ela conecta o ser humano ao divino, ou às verdades espirituais elevadas, ao qual a nossa faculdade mental não alcança isso, mas nós cremos, nós acreditamos, porque Deus nos deu esse dom da fé, oferecendo sentido à vida e permitindo a superação de limites. Então percebe-se que para nós não há limites. Não, eu creio, Deus é poderoso para libertar, para curar, para salvar, mas está perdido. Vocês lembram daquela frase de Jesus para as irmãs? Se creres, verá a glória de Deus, mas estava fedendo, porque já era de 4 dias, mas se creres, verás a glória de Deus. Então quer dizer, é crer no sobrenatural, e Jesus estava estimulando ali as 2 irmãs a acreditar que ele poderia ali modificar aquela situação. Então, o que Jesus estava aguçando nelas? A fé. Creia, se creres, verás a glória de Deus. Então, irmãos, o que nós queremos dizer? É que ninguém pode tirar, irmãos, essa nossa visão que Deus nos deu mediante a sua glória manifesta em nós. Porque quando nós olhamos a nossa vida lá no passado, quem éramos, e diga eu, irmãos, quem éramos, e aí, o que Deus fez e transformou as nossas vidas, então, só algo divino, só algo que não é visível, para que isso viesse a acontecer na minha vida e nas nossas vidas. Então nós aguardamos com muita tranquilidade, irmãos, e a fé que Deus nos deu, o maranata do Senhor, daqui a pouco há de se cumprir, todas as coisas vão se passar, e nós adentraremos na presença do Senhor, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, irmãos, e nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Louvado seja Deus por isso. Agora, irmãos, esse texto que nós lemos, eu quis aqui mostrar, irmãos, que a nossa fé, repito, ninguém tem como fustigar de forma a fazer com que nós fiquemos com dúvida. É graça de Deus, é dádiva de Deus. Não deixe que nada, nenhuma fala contrária, faça com que você esmoreça nela. Referente ao texto que nós lemos, irmãos, ele, dentro do contexto aqui, quando chega nesse momento que o apóstolo, ele acalma o carcereiro, ele diz,
e eles que estavam ali disseram, quem? Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Existe nos dias de hoje, irmãos, muitas palavras, me faz lembrar, pastor, me ajuda aí, palavras de impacto, como é que é aquelas palavras que nós estamos falando? De efeito. Palavras de efeito. Existem muitas palavras de efeito, irmãos, e que muitas das vezes elas fogem do contexto. E eu digo que tudo isso acaba trazendo um incômodo quando nós conhecemos a palavra. Um incômodo de que forma? Porque nós temos que aplicar a palavra como ela é. A palavra de efeito, ela não tem efeito quando ela foge da sua naturalidade, da sua normalidade. E essa daqui, irmãos, eu não vou dizer que é uma delas, porque a sua fé, a minha fé, Deus pode fazer muitas coisas, não tenha dúvida disso. Mas vamos ao texto, irmãos. Eu vou ler aqui. Esse versículo encontrado em Atos 16:31 é muitas vezes interpretado como uma promessa universal. Uma promessa universal. Se você crer no Senhor Jesus, toda a sua família será salva. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? É uma pergunta. Então nós vamos discorrer o contexto. O versículo está inserido em uma narrativa específica. Paulo e Silas estavam presos e perto da meia-noite estavam orando e cantando hinos, e de repente um terremoto abalou a prisão. As portas se abriram e as correntes se soltaram. O carcereiro, ao ver isso, desesperou-se e pensou em tirar a própria vida, pois acreditava que os prisioneiros haviam fugido, o que o levaria à execução. No entanto, Paulo o tranquilizou, dizendo que todos ainda estavam lá. Nós conhecemos muito bem o texto, e o contexto. Com o coração tocado e temendo pelo milagre que presenciou, o carcereiro perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Então, o carcereiro viu tudo aquela manifestação, e ele entendeu que aquilo foi algo anormal, aquilo não foi normal. E aí ele falou: fugiu todo mundo, o que vai acontecer? Vou ser escalpelado, não tem jeito. E ele, antes de ser escalpelado, ele pensou: vou me matar, vou tirar minha vida. Foi quando Paulo interviu, e aí naquela intervenção ele, ali atônito, parou e não cometeu o que intentou, E aí, vamos lá, ele vendo tudo aquilo, ele chegou a perguntar o que ele deveria fazer para ser salvo. Certamente, irmãos, ele não estava ali só ouvindo um cântico de Paulo e Silas, ele deve ter ouvido até ministrações ali, porque o coração dele já praticamente estava pronto, Paulo então respondeu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A declaração de Paulo foi uma profecia direta para aquele homem e a sua família, e não uma promessa universal para todas as pessoas em qualquer contexto. Ou seja, o que aconteceu ali naquele momento? Paulo traz uma palavra profética àquele homem, ele não tenha dúvida, não faça isso. E quando ele vem e manifesta o interesse dele de salvação, ele fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. E aí, irmãos, o que está sendo observado aqui? Que o contexto daquela ação, ela não veio para que tomássemos assim o entendimento de que é uma doutrina, mas nós vamos caminhar lá para frente, é algo que foi específico dentro daquele momento. E digo, irmãos, tem muitos outros textos e contextos que nós muitas das vezes ouvimos como palavra de, me ajuda de novo, pastor, palavra de Pastor Wesley. Como assim? O que você falou aqui no efeito, palavra de efeito. Porque a palavra de efeito, ela tem de fato um efeito. E o efeito dela é chamar atenção naquele momento. Eu não sou pregador, irmãos. Os pregadores, eles têm esse costume, de fazer aquele movimento, palavra de efeito. E por isso nós temos que conhecer a palavra. Conhecer a palavra
não para ignorar o que ele está falando, mas para saber qual de fato vai ser o efeito da palavra quando vier sobre as nossas vidas, porque ela vem, a palavra de Deus ela vem, diríamos que com uma finalidade, a palavra de Deus, não tenha dúvida, né? Isso o próprio profeta Isaías, ele menciona lá, né? Mas vamos lá, o cumprimento dessa profecia, porque foi uma palavra profética, e o cumprimento da profecia, logo após essa declaração, no versículo seguinte, que é o 32, nós vemos o 32, logo o seguinte, que é o 33. O 33, olha o que diz, ó. E tomando-os ele consigo, olha que curioso, irmãos, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Será que nós já tínhamos reparado isso? Percebe que foi algo que a Bíblia, o que a palavra está dizendo, foi algo que é automático. Um terremoto, o terremoto, aí cai-se as cadeias, há aquela ação, ele sai, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões e logo foram batizados. Percebe que foi tudo rápido. Ele e todos os seus. Vemos que ele e todos os seus familiares foram batizados naquela mesma noite. Portanto, o que Paulo disse se cumpriu naquele momento específico, confirmando que foi uma profecia direta para aquela situação e não uma promessa generalizada para todos. E aí vamos caminhar, irmãos. Por que não generalizada para todos? Vamos lá. A salvação, quando se fala de salvação, o que ele fala? Ele disse o quê? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? E é claro, a salvação ela vem de que forma? Pela confissão e depois diríamos que pelo professar publicamente. Quando é que nós professamos publicamente diante da igreja? É quando nós passamos por aquele momento de ensinamento, diríamos de discipular, e aí descemos as águas e sobe, ali é uma profissão pública de que, não, eu aceitei Jesus, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, e ali ele entra no quesito, irmãos, da salvação. Claro que aí para frente nós temos muita coisa a aprender, mas creu, é batizado, serás salvo. Claro, vivendo e vencendo o processo. A salvação pessoal. A Bíblia ensina que a salvação é um ato pessoal, fruto de uma experiência individual com Cristo. E aí eu queria, assim, irmãos, observar com os irmãos, é interessante que toda a Bíblia, ela pode não ser toda no seu contexto doutrinária, que serve de ensinamento prático para nós, mas ela tem, irmãos, vários ensinamentos, onde quando Deus ele traz tanto ao seu povo Israel, e ele é visível à igreja. Ezequiel 18 nos mostra, no capítulo 1, o varão, por gentileza, Ezequiel 18, olha o que diz, aqui no meu subtítulo, não, aí não tem. Aqui no meu subtítulo do Ezequiel 18, se você vê na sua Bíblia aí, diz a responsabilidade pessoal. O versículo 4, olha o que diz em Ezequiel 18: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade, ela é pessoal. Vai lá, varão, por gentileza, para o versículo 20, para nós não... Porque o interessante seria ler tudo que foi mencionado aqui por Ezequiel nessa profecia. Porque se você ver o versículo 1, diz assim, ó, e veio a minha palavra do Senhor. Então é a palavra de Deus que veio
a Ezequiel, mostrando que a responsabilidade ela é pessoal. Nós conhecemos esse texto, nós estamos aqui só recapitulando para entendermos e chegarmos num consenso. O 20 diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Percebe-se que, irmãos, a palavra conversão, ela nesse contexto, a conversão ela é fundamental, irmãos, e a conversão ela vem por intermédio do arrependimento. A pessoa, quando se arrepende, ela se converte. Então, percebe que existe uma similaridade. Antigo Testamento, uma palavra de responsabilidade pessoal para com as instruções de Jesus. Então, a conversão ela é algo fundamental. O homem ele tem que se converter. Se ele não se converter, não tem como ele viver uma nova vida. E só se converte através do arrependimento. Ele põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, não acredito que eu fazia isso. E quando é que ele entende de que ele fazia as coisas erradas? Aí, irmãos, é interessante que aí chove os textos, né? Está lá, 2 Coríntios 4,4, é isso mesmo? Vamos lá, irmãos. Olha que interessante. Quando que vem na nossa mente? Porque olha o que ele diz lá: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu, na qualidade de incrédulo, eu tinha o meu entendimento de que forma? Ofuscado, eu era cego, irmãos. Nos quais o Deus desse século, com letra minúscula, o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, eu não tinha entendimento, mas quando o Senhor lhe veio e me despertou e enxertou na minha vida a fé, por intermédio de eu professar Cristo como Senhor e Salvador, aí me veio o entendimento da responsabilidade que eu tenho agora, porque tudo isso fica claro para nós, fica bem claro, que eu tenho uma responsabilidade gigante. Eu não vou responder pelo meu filho, e nem o meu filho responderá por mim. É isso que Ezequiel recebe de Deus, e ele escreve aqui, e nos mostra, da responsabilidade que ela é pessoal. Nós estamos falando de salvação pessoal, o 22 de Ezequiel 18 agora: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. O 23 eu fecho aqui, Ezequiel 18. Desejaria eu, olha que interessante, desejaria eu que de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Parece até o próprio Jesus falando. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que se arrependa e venha para Deus. Então eu vejo essa profecia, irmãos, dada a Ezequiel, é como se Jesus estivesse falando o que não é, o que é de fato. Porque quando o versículo 1, pode deixar, quando o versículo 1 diz assim: e veio a palavra a mim do Senhor dizendo, o próprio Jesus, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, estavam todos juntos ali. Então veio a vontade do próprio Jesus, ainda não manifesto, trazendo essa informação. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? De maneira alguma. Nós vivíamos na impiedade, nós vivíamos na iniquidade, irmãos, mas o Senhor nos alcançou. Olha que interessante. Então nós estamos falando de salvação. Diz o Senhor Deus, porque isso aqui eu acho lindo demais, irmãos. Não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Percebe que a conversão leva-nos à vida.
e a vida eterna. O viver é viver permanentemente, é viver eterno. Então, irmãos, o que nós entendemos? Cada pessoa deve tomar a sua própria decisão de crer e se arrepender. Então, eu peguei aqui esse Ezequiel 18 para mostrar da responsabilidade de cada um, justamente para nós entendermos que o pai não vai salvar o filho, muito menos o filho o pai. Isso de maneira nenhuma, porque ele precisa ter a sua experiência com Deus. Davi, por exemplo, foi um homem de grande fé, mas não viu todos os seus filhos seguindo o caminho de Deus. Ele sofreu ao ver a rebeldia de seus filhos com Absalão e Adonias. E aí nós não vamos nem contextualizar, irmãos, o que Davi sofreu com os seus filhos, porque como pode um homem segundo o coração de Deus, ele ter os seus filhos da forma que teve? Mas aí vamos dizer, seria castigo? Não, eles precisavam ter o pai como exemplo, mesmo que o pai tenha errado, mas eles deveriam ter conhecido o Deus do pai dele, para que eles se arrependessem e se convertessem e andassem de forma correta. Então percebe que a fala de Deus para Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi Davi e os seus, foi para Davi. E os seus filhos deveriam ter visto isso e não viram. Então percebe-se que existiu ali algo que foi pessoal, tanto de Davi como poderia ter sido pessoal de Absalão, Adonias e os seus outros demais filhos que tiveram dificuldade ali, né? Fazendo a observação, irmãos, do contexto dessa situação do apóstolo Paulo que ele vivenciou, o testemunho ele pode fazer toda a diferença. Embora não seja uma promessa automática de salvação para toda a família, crer em Jesus pode trazer um impacto significativo no lar. Então, é uma promessa universal, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Não. Mesmo não sendo, mas uma coisa, repito, nós temos que entender da seguinte forma, crer em Jesus pode trazer um impacto dentro do lar. Eu tenho certeza que todos nós temos uma experiência de quando nos convertemos, como que foi dentro do nosso lar. A rejeição no primeiro momento, depois a observação no segundo momento, e num terceiro momento começou a ouvir. Porque é bem assim, irmãos, se converte alguém dentro de um lar que não é cristão, a primeira coisa que acontece é a rejeição. E mais um agora, mais um que vai dar dinheiro para o pastor, dinheiro para a igreja. É isso que acontece. Eu falo porque eu assisti isso em muitas situações. Depois começa a observar a vida daquele que se converteu, as mudanças, então começa a olhar, a observar e minimiza as palavras contrárias, e depois passa a dar ouvido, e no dar ouvido é onde a palavra de Deus entra, e aí, irmãos, onde Deus ele encontra aí, vamos dizer, oportunidade de adentrar ao lar daquela família, aonde um se converteu. E aí, irmãos, não tenha dúvida de que a obra ela pode ser de forma consecutiva na vida dos outros demais, né? O testemunho de uma pessoa que vive pela fé pode influenciar os outros ao seu redor. Então, o testemunho ele é tudo. Se pegarmos para observar, irmãos, dentro de uma família onde tem só um que se converteu, o testemunho desse único, ele pode impactar todos os demais. E como que ele dá o testemunho? A forma de agir, de falar, de se comportar, é totalmente diferenciado. Não vai ver nele o que é visto de forma natural na vida dos outros. Eu observo lá no meu trabalho, os meus colegas, eles falam, diríamos, um português natural com vários palavrões, como se fosse natural, mas esse é o natural do ímpio, esse é o natural daqueles que não temem a Deus. Eles têm o palavrão ou a palavra de baixo calão, naturalmente dentro de uma troca de informações, e aqui no país é normal. O testemunho é
a agir de forma totalmente diferente. Essas palavras não existem na boca daquele que se converteu. As suas ações, ele não faz, ele não entra em debate, ele não entra em discussões, ele é totalmente diferente, e isso acaba influenciando dentro do lar, não tenha dúvida disso. Se vocês pegar, irmãos, o que diz aqui em 1 Coríntios 7,14, olha que interessante, né? O testemunho ele faz toda a diferença, ele influencia. Olha o que diz em 1 Coríntios 7,14, ó: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ou seja, a mulher crente e o homem descrente, um santifica o outro. É permanecer na brecha ali, ó, vigiando, orando, e um acaba santificando o outro. Então, percebe que quantos casos nós não conhecemos de irmãs, de irmãos que ficaram anos e anos ali, esperando em Deus, orando ao Senhor para fazer a obra na vida do esposo ou da esposa, e no tempo determinado por Deus aconteceu. É regra? Não, mas o Senhor pode fazer. Ele pode, porque é aquilo que eu estava dizendo, irmãos, a nossa fé, ela é transcendental. Nós vamos incomodar os céus. Nós vamos incomodar os céus de que forma? Em oração. Senhor, olha meu filho, Senhor, olha minha esposa, Senhor, olha meu marido, e você está ali batendo, tocando, vai chegar a hora que alguma coisa vai acontecer. Claro, não é só orar, é aquilo que nós estamos falando, é o testemunho, porque às vezes a mãe, ou o esposo, ou o filho está orando uns pelos outros ali que são descrentes, mas ele não está testemunhando. Então tem que orar e testemunhar, para que de fato, irmãos, a pessoa possa ver, não, de fato ela é crente sim, e aí isso abre o coração daquele que está aquele que ainda não teve uma experiência com Deus, a enxergar quão grande é o Senhor, porque para Deus, irmãos, basta um coração aberto para que Ele possa entrar e descer lá dentro daquele coração. Duas palavras, ou seja, uma palavrinha única: fé. Colocar fé naquele coração, e a pessoa começa a falar assim: meu Deus. Quando a pessoa fala assim, meu Deus, já é sinal de que ela está acreditando, e aí Deus vai trabalhando, como pensa que não, está lá aquele que era moribundo convertido, né? A interpretação correta de textos narrativos. É importante lembrar que textos narrativos da Bíblia, como este em Atos 16, contam eventos históricos e não estabelecem doutrinas universais por si só. Então, ali não é um ensinamento, ali foi um acontecimento, onde Deus criou toda aquela situação, e o primeiro a ser privilegiado daquela situação foi o carcereiro e sua família, porque teve outras situações para frente diante daquilo ali. Aquilo ali cria-se uma situação longínqua do que o Senhor vinha a fazer naquele momento, e um dos primeiros atos foi a conversão do carcereiro, o batismo do carcereiro e de toda a sua família. Um exemplo claro disso é o episódio em que Filipe batiza o eunuco, o etíope, e imediatamente após desaparece e reaparece em outro lugar. Percebe-se uma coisa, irmãos, nós conhecemos aquela situação. Vamos ler o texto, por gentileza, o pastor Wesley. Atos 8, 39, 40. Nós conhecemos bem o texto, mas para que nós venhamos entender, né? Olha o que diz: e quando saíram da água, o Espírito, 39, isso mesmo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. O 40. E Filipe se achou em Azoto, me ajuda alguém? Azoto. E, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até
que chegou em Cesareia. Então, percebe-se que ali foi algo que nós conhecemos muito bem o texto e o contexto, aonde aquele, volta só uns 2 versículos para trás, Marão, 36, e indo ele, o caminho chegaram uma certa, mais um, então Filipe, abrindo sua boca, começou então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. 36. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Então o eunuco ele entendeu, calma aí, então só falta descer, né? Descer as águas. Foi lá, batizou. Daqui a pouco Filipe pensou que não, ele pegou uma carruagem de fogo. Não, ele desapareceu, foi transladado, saiu de Azoto e foi para Cesareia, desapareceu. O que nós queremos dizer? Este relato é uma narrativa de um evento específico e não uma regra de como o batismo deve ocorrer em todas as ocasiões. Então não foi criada uma regra ali. Você acredita? Vem cá, arruma um primeiro riozinho que estiver aí, joga o homem e batiza. Não é uma regra. O interessante é, a pessoa se arrependeu, se converteu, membrou ali na igreja, agora prepara ela, ensina o que é o novo nascimento, e aí faz aquele discipulado e depois leva ela ao batismo. Apesar que tem igrejas aí que, se você visitar um batismo e se você sentir no coração, pode descer as águas aqui e batiza. Está errado isso? A pessoa precisava ser discipulada, porque se ela não for discipulada, ela acaba tomando um banho em vez de ser batizada, porque ela tem que ir convicta do que ela está fazendo. Você está indo, saiba de uma coisa, figuradamente, está morrendo o velho homem, vai ressurgir o novo. É automático? Não. É paulatino, mas vem naturalmente. Por quê? Porque a pessoa entendeu. Por isso que é bom o discipulado. Então, esse relato do eunuco, eu repito, é uma narrativa de um evento específico e não uma regra como o batismo deve ocorrer em todas as ocasiões. Pegamos aqui uma aplicação, irmãos. Embora não passamos tomar Atos 16, 31 como uma promessa universal, podemos nos inspirar no princípio do texto, a importância do testemunho e da pregação da palavra para a salvação das pessoas ao redor. Assim como Paulo e Silas estavam preocupados com a salvação do carcereiro, devemos também ter um coração voltado para alcançar nossa família, nossos familiares e amigos com o amor de Cristo. Então, irmãos, regra, doutrina, não, algo específico, mas como nós dizíamos no início, irmãos, referente à fé. A nossa fé, irmãos, a porção da fé que eu tenho, ela diferencia da porção que cada um dos irmãos tem. Então, irmãos, nós não podemos de forma alguma subestimar um ao outro. Creio, sabe de uma coisa, se você acreditar e você perseverar, não tenha dúvida, Deus vai trazer resposta. De que forma? Ele tem a sua forma de trazer a resposta, irmãos, porque uma coisa é certa: a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, se a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento, será que Deus não está ouvindo eu apresentar o meu familiar, eu apresentar o meu pai, a minha mãe, o meu filho, minha esposa, o esposo, e Senhor, entra com libertação, confirma a salvação? Não tenha dúvida que maior é Deus preocupado com essa vida. Mas tem que haver o quê? Tem que haver diríamos, da pessoa essa abertura para que Deus trabalhe. Eu lembro, irmãos, e eu repito aqui, de que quando eu me converti, eu caçava Deus. Eu era um caçador de Deus. Eu queria conhecer Deus. Eu queria saber quem era Deus, por que Deus. Então percebe que aí, posso dizer, tem um coração aberto.
já tem um coração rasgado, querendo conhecer Deus. E é coisa de louco, viu, irmãos? Elisete, eu fui para a mesa branca, eu fui para a Umbanda, o Espiritismo. Você é doido, pastor? Eu queria conhecer Deus, eu não sabia onde ele estava. Ei, vai aí perdoando a minha incredulidade, a minha imaturidade, falta de conhecimento de quem é Deus, e foi procurar. Eu queria Deus, queria conhecer, e conheci essas situações todas. É interessante que uma vez eu fui na Umbanda, irmãos, e eu não tenho vergonha de falar não, viu? Porque eu sou cidadão do céu, meu nome está escrito lá, assim como o seu também. E quando eu falo isso é para a glória de Deus. E aí eu fui na Umbanda e tomei um passe terrível. Pastor, você não sabe o que é passe, você não sabe. Pensa num cara sentado numa cadeira e pólvora estourando do lado, sendo sujo de um bolinho na cabeça e tudo. Aí a dona do ambiente, nossa, eu vejo uma luz em você. Você não quer desenvolver não? Você pode começar aqui com a gente, tocando alguma coisa, tabaco e tal. Ela disse que viu uma luz em mim. Quando ela falou que viu uma luz em mim, aquilo me chamou atenção. Opa, se ela viu uma luz, tem alguma coisa aí. E não é para ela. Fui embora, nunca mais voltei. Fechando, irmãos, 26 anos, vai lá eu me batizar na igreja católica. Aí chega lá eu na igreja católica, uma vela do meu tamanho, levando a vela acesa. Aí vou lá na frente, levo a vela, legal. Aí daqui a pouco o padre passa o olhinho na minha testa, porque eu não podia fazer que nem uma criança. Irmãos, eu digo que essas fotos lá no meu Facebook, lá, até hoje está lá, se vocês quiserem é só olhar lá. E aí pôs o olhinho e tal, e depois ele me deu, vocês estão sendo batizados, todos vão dizer uma parte da liturgia, né? Aí eu peguei um pedaço lá, depois ele me deu a oportunidade no microfone, fui lá na frente e vi um pedaço da liturgia. Aí eu acredito que Deus olhando assim, aí mesmo que eu quero você, microfone na boca, rasgando o verbo, falando do meu nome. Saí de lá, não conheci Deus. E aí eu perguntei para Deus, Senhor, é isso mesmo? Porque depois que eu saí de lá, a minha esposa participou. Aí meus padrinhos foram lá para casa tomar cerveja junto comigo e comer churrasco, depois do batismo. Aí eu falei para Deus, Senhor, é isso mesmo? Você viu, Senhor, é isso mesmo? E fiquei de voltar na igreja, nunca mais voltei. Aí depois Deus falou assim, chega, tá bom, chega da experiência. Me colocou no meio de um monte de crente. Aí dali, irmãos, eu nunca mais. Depois Deus me colocou no meio de um monte de crente. Aí nunca mais eu deixei de conhecer outra coisa a não ser a palavra de Deus e chegar onde nós estamos aqui hoje, para a glória de Deus, irmãos, prontos para ir para a eternidade, porque a igreja, eu, você, nós, temos que estar prontos para ir para a eternidade. Se o Senhor fala hoje, sobe cá, nós temos que estar prontos. Isso aí é fé, é convicção, e ninguém tira de mim e de nós. Se você tem essa fé, trabalhe ela, aguce ela todos os dias. Mas está faltando isso, está faltando nada. Crê, porque Deus vai honrar a sua fé, porque você não está andando de qualquer forma para ter essa fé. Se você tem essa fé, é porque você está debaixo da misericórdia e da graça de Deus, aguardando o maranata do Senhor. Então, você está pronto. Você está pronto. Nós não estamos, irmãos, trabalhando ou buscando a salvação. Nós estamos salvos, porque Cristo já pagou o preço lá atrás por nós. Conclusão, irmãos. Portanto, crer em Jesus Cristo é o primeiro passo para influenciar positivamente o seu lar. Embora não haja uma promessa automática de salvação para toda a casa, porque não tem, viu? Não tem uma promessa de salvação para toda a casa, não existe. Na Bíblia não existe. Não é uma promessa de salvação, irmãos. Ali foi uma profecia para aquele lar, mas eu vou dizer, irmãos, embora não haja uma promessa automática de salvação para toda a sua casa, o seu testemunho pode ser o caminho que Deus usa para alcançar os seus familiares. Confie no Senhor, ore pela sua família e viva de forma a refletir a fé em que você professa. Sabe por quê, irmãos? Porque vai acontecer de que alguém pode se frustrar de ver, Senhor, mas o Senhor disse na sua palavra, crê no Senhor Jesus, você salva tudo a tua casa, e você vê, às vezes o filho definhando, pensa que não, o desgraçado morre, e você nem sabe para onde que foi. Senhor, mas foi a sua promessa e agora?
Então, irmãos, não venhamos confundir aquilo que é doutrina e aquilo que foi específico para uma vida, para uma família, para uma pessoa na Bíblia. Então, nós estamos aqui preocupados em entender a palavra, para que nós possamos, irmãos, não se frustrar no momento em que a coisa não acontecer como nós esperaríamos que viesse a acontecer, porque a palavra é clara, não tem rodeio, ela é bem específica. Mas percebe-se que Deus nos dá toda a estratégia para nós sermos um canal de bênção dentro do nosso lar, por onde nós passarmos, seja no trabalho, seja na vizinhança. Deus, irmãos, nos dá essa graça de sermos testemunha viva de que Ele é Senhor e Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, então vamos orar para encerrar, mas é bom a gente fazer um complemento, que não estamos, a salvação não ser uma herança, ela tem que ser alcançada, mas a porta ficou aberta, não é? Porque se o pai aceitou Jesus, não é um lar, onde os filhos são criados, na igreja, eles recebem a semente, não é isso? É isso que o pastor mostrou. Não é? Nós não podemos tomar como você, a família está salva, mas a porta está aberta. Me lembro que ali no Miriam tinha uma senhora, ela era membro da nossa igreja, mas a família era toda não crente, e fazia uma pressão com ela tremenda. Ela chegou para mim e disse: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu falei: a senhora vai sair? Porque lá na minha família ninguém é crente, não é? E eles fazem muita pressão comigo. Então eu não quero mais. Eu falei: que pena, não vai apagar uma lâmpada. Como uma lâmpada? É porque a senhora, na sua casa, Jesus na sua vida é uma lâmpada acesa. Está ali. Seja como for. Salvou a família? Não vai salvar a família, mas vai haver ali um exemplo, não é? Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Você come, ora. Você, se tem os seus filhos, você cria a semente. Eu louvo a Deus, a minha família está toda na igreja. E quando eu vim, né, minha família, a família da minha primeira esposa, toda no mundo, e nós fomos orando, ganhamos a nossa família toda para o Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor. Não há salvação direta, né? Porque ali também não houve. Obviamente que a palavra foi pregada e a família aceitou, creu, não é? E louvado seja o nome do Senhor, é isso mesmo. O importante é isso, porque uma família onde não tem o Senhor, imagine, lá o Salmo 139, ele diz que todos nós, Deus tem um plano. Se Deus tem um plano em todos, porque na Bíblia, quando estamos sendo formados, Deus cria e escreve os nossos dias. Ele escreve, mas e o ímpio? Não, ele escreve de todos. Agora, o ímpio está lá no Salmo 58, versículo 3, nasce, não é? E já estão desviados, porque a bem da verdade todo mundo nasce desviado. Agora você traz a palavra, instrui a palavra, não é? Você aceitou Jesus, imagina, então meus filhos estão na igreja, como é que eu criei eles? Na igreja. Se eu não criasse ele na igreja, como é que eles seriam? Do mundo. O que é que o Hélio está na igreja? Todo o tempo vão para a igreja, vai ouvir a palavra, é isso que nós temos que fazer. Mas ele está salvo? Não, ele tem que aceitar Jesus. Mas a chance é muito grande, né? Porque um lar onde não tem nenhum crente, como é que é feito? Não é? Olha, o pastor falou de amigos que falam palavrão, tem crente que fala também, tem até que vigiar, não é? Porque você tem que saber que os seus lábios é de adorador, não pode sair palavras obscenas, nem palavras de maldição, mas tudo isso nós aprendemos no lar cristão. Então o lar cristão tem toda a promessa de Deus, a porta está aberta, não é? Então, no lar cristão, né? O eunuco, por exemplo, a tradição diz que esse eunuco foi para a cidade dele, criou uma igreja enorme, muitos foram salvos, porque ele entrou aquele homem, não é? Quando eu vejo Abraão clamando por Ló, que estava lá no meio daquela imundície que era Sodoma e Gomorra, aí Abraão fez uma pergunta: se tiver 50,
eu não vou destruir pelos 50. Olha a importância de ter crentes. Esse mundo, por exemplo, o que está conservando este mundo? É a presença dos crentes. Nós somos uma bênção para esta nação, para o mundo. Por isso que lá o texto de Tessalonicenses 2:7, primeiro, segundo, agora a memória falhou. Estou até dando um estudo sobre esse assunto. Mas disse lá que só há um que impede, o anticristo veio para dominar o mundo. Mas quando é que ele vai dominar? Quando a igreja sair. Porque enquanto a igreja estiver aqui, ela está atrapalhando. Está atrapalhando, não, está conservando. Não é? Porque quando Abraão pediu a Deus sobre Ló, não é? Ele fez uma pergunta: Senhor, se tiver 50 justos, eu não vou destruir por amor dos 50. E se tiver, ele chegou a 10. E se tiver 10? Se tiver 10, eu não destruo, mas não tinha 10. Veja a nossa importância. Mas Tessalonicenses, há um que ainda resiste, que é o Espírito Santo e o povo de Deus. Mas quando o Espírito Santo levar a igreja, aí o anticristo vai dominar, não é? Vai ser uma coisa terrível para quem ficar aqui. Mas então, vamos aproveitar esse estudo, guardar no coração e saber a bênção que é você estar na casa de Deus, ouvindo, levando a palavra. E é bom que traga sempre os filhos para a casa de Deus, que hoje os pais não estão preocupados muito que os filhos não dão o celular a ele, deixam ele na internet, e a internet é o celular. Outro dia eu estava olhando uma criança que era filho do Reinaldo Coco, o filho do pastor Reinaldo. A criança dele pegou e estava olhando. Eu falei, rapaz, você está percebendo uma coisa? Que a sua mente nem funciona, a coisa está só te enchendo, a sua mente te enchendo. Porque aquele programa, aquele moço que estava falando, não dá tempo da criança nem pensar mais, ela só vai recebendo. O que acontece? É dominado. E aí os pais, traz para a casa de Deus, senta aí, aprende, louva. Achei muito lindo na terça-feira, subiu aqui o Davi e o Pedro, e louvaram o hino. Eu não assisti na hora, que faltou luz na minha casa, não foi fácil, né? A terça-feira foi de manhã, nós saímos de madrugada, fomos para o sepultamento da irmã, chegamos quando fui almoçar já era 4 da tarde, aí faltou luz, não tinha luz, foi um trabalhão para nós. Então o que acontece? Mas depois eu fui assistir um culto, aí vi os dois aqui, que louvor lindo. O que faz as crianças ter prazer de estar na casa de Deus, ter cantando, de estar louvando? O que é? Família crente, pai e mãe crente. Então, quando um homem crê, ele está trazendo uma lâmpada para dentro de casa, não é? E pode, através do testemunho dele, como o pastor bem disse aqui, não é? Ganhar sua família para o Senhor. Eles não estão salvos, mas podem ser salvos através da vida dos seus pais. Amém. Daí a necessidade de nós nos esforçarmos, não é? Para sermos crentes conforme a Bíblia ensina, porque tem crente que está deixando a Bíblia de lado e procurando as instruções fáceis de ABCD, e muito cuidado. É a palavra de Deus, é oração, é uma vida de santidade, obedecendo as instruções do Senhor. Amém? Vamos de pé, irmãos, agradecer a Deus pela boa palavra, guardar no coração. Amém, Jesus. E lembrar, é sexta-feira, amanhã, círculo de oração. 15 horas, círculo de oração, não é? E sábado tem um trabalho onde? Acho que é Guaianazes. Guaianazes, o pastor Reinaldo vai até pregar. E domingo, a partir de 9 horas, não é? Vamos ver se nós preparamos o café. Hoje ainda, ou mais tardar amanhã, porque nos prometeram, Wesley, nos completar ainda hoje, não é isso? Os irmãos, nós ficamos, eu estou desde madrugada mandando mensagem para os líderes, vocês não podem deixar de informar, não é? Vamos estar aqui, nós só vamos ter esse trabalho da manhã, à noite não vamos ter trabalho. E no outro domingo aí eu vou fazer uma convocação, um jejum aqui, não é? Depois vamos ter a Santa Ceia, e depois também vou fazer a mesma coisa, liberar o povo, só vamos ter trabalho na parte da manhã. Está vendo a necessidade disso, irmãos? Buscarmos o Senhor e a sua instrução para as nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos encerrar de pé. Alguém ainda precisa de oração? Dê um sinal, nós vamos clamar. Você que está nos assistindo à distância, muito obrigado, Deus abençoe.
e guarde essas instruções da sua vida. E se tem um lar que não tem cristão, olha, aceita Jesus e acende essa lâmpada na tua casa, porque a tua família poderá ser salva através também do seu testemunho. Amém? Pai Celeste, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, Pai, ouvindo a tua palavra e também te adorando em espírito e em verdade, como temos feito nesta noite. Agora está encerrando esse trabalho, aqueles que estão à distância, ou aquele que vai assistir amanhã como uma mensagem matutina, Pai, que o Senhor abençoe essas pessoas, que eles possam aprender e também ter uma vida e um lar que de fato ensine a sua família, que a tua palavra ordena isso, instrui o menino no caminho que ele deve de andar, até envelhecer, não vai se desviar dele. Pai, abençoa, que assim seja, aqueles à distância, aqueles que estão aqui no templo. Agora, as mãos erguidas têm um pedido, Pai, e eu te peço, em nome de Jesus, atende, ó Senhor, o clamor e ajude e socorre, como aquele à distância que precisa do teu socorro também. Prepara-nos para o restante dessa semana, abençoa o trabalho de amanhã às 15 horas e prepara-nos para no domingo, a partir das 9 horas, estarmos aqui, ó Deus, nos preparando e abençoa grandemente tudo que vai ser tratado e que pela tua orientação e graça possamos fazer tudo para a glória do teu nome, Pai. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Deu.